paz! Boa noite, sejam bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. Eu sou a pastora Lupe. Eu sou o pastor Klaus Piragini. E estamos aqui toda terça, quarta e quinta, às 23 horas. Seja um amigo divulgador e convide seus amigos, seus familiares para estar assistindo aqui na Sala do Pastor. É isso mesmo. Toda terça, quarta e quinta, como a Lupe falou, às 23 horas, na Sala do Pastor, pela Rede Gospel, mas também, né, se quiser assistir a qualquer hora, que precisa de uma palavra, quer estudar a Bíblia com a gente, é só entrar no nosso site www.igrejaquírios.com.br ou como eu aprendi com meu amigo Anésio, igrejaquírios.com.br. E lá no site é muito interessante também que toda quinta-feira às 20 e às 10 da manhã e 18h30 no domingo, você assiste o nosso culto online. E também você pode estar conhecendo em todas as programações da Igreja Evangélica Quírios, pode baixar as pregações no MP3 e você pode também ouvir a nossa rádio 24 horas na Rádio Quírios ou pelo TuneIn também você pode ouvir os cultos e também ouvir a nossa rádio 24 horas. É isso aí. E eu quero mandar um abraço aqui para o Gustavo Monteiro, que está curtindo a nossa fanpage da Quírios. Quero mandar um abraço aqui. Vamos lá, vou chamar o pessoal que está colocando aqui o recadinho para a gente no Face, né? A Érica Salles, a Tati Correia Ashley, é isso aí. A Sônia Afonso, quero também mandar um abraço para Miriam Santos e quem mais? Rogério Ribeiro, ele publicou aqui na nossa linha do tempo, ele falou que tem um projeto para os pequenos, um abraço, Rogério Ribeiro, o Josias Alexandre, e a Esther Oliveira, Ronaldo Silva, a Nay Fernandes, a Ana Paula de Souza. Deixa lá seu recadinho para nós, comenta um pouquinho do programa. Tenho certeza que vai ser bênção lá na fanpage da Quírios, que é Igreja Evangélica Quírios, no Facebook. Só você curtir lá. Quero mandar um abraço também para todas as mulheres que estiveram aqui no Mulheres ao Redor da Mesa, foi tremendo. Um beijo para a Clarice, que esteve novamente conosco, que é a nossa ouvinte aqui na TV. Deus abençoe a vida de cada uma, em nome de Jesus. É isso aí. E eu quero convidar você para quinta-feira, toda quinta-feira, nosso estudo sobre o livro de Daniel. Está sendo uma bênção. Toda quinta-feira, às 8 da noite, eu espero você. Transmissão ao vivo também pela internet. Estamos estudando o livro de Daniel. Essa semana foi o capítulo 5, semana que vem, capítulo 6. E se você pode acompanhar pela internet também, como eu já falei, pelo site, você encontra o estudo completo de Daniel. Né? Nós estamos completando, né? Cada semana a gente baixa um áudio. Amém? É isso mesmo. Quero mandar um abraço também para a Rita de Cássia, a Cassiane Oliveira, a Elaine Cristina, a Elaine Grava, um abraço, a Sonaira aqui da igreja, a Ivanete Silva, o Stanley Luan. Todos esses estão lá na fanpage do Pastor Klaus. Um abraço para todos. É isso aí, glória a Deus. E hoje tem uma palavra especial, né? Uma palavra sobre ressurreição. Nós vamos colocar agora para você assistir com a gente essa mensagem, falando um pouquinho sobre o ceticismo, que foi uma matéria da revista Veja, que falava que se há espaço para acreditar na ressurreição num mundo cada vez mais cético. E é claro que eu não espero que isso faça muito barulho, mas eu quis colocar por que a gente acredita e por que as pessoas não conseguem entender a nossa fé. Então recebe essa palavra e vamos combater aí todo o ceticismo em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos orar? Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que ela venha direto ao encontro do nosso coração, que ela venha falar conosco de forma profunda, de forma, Senhor, que traga edificação, cura, libertação, por meio da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quantos viram a capa da Veja dessa semana aqui? Deixa eu ver, levante a mão. Pouca gente, né? A revista Veja essa semana me deu o tema da pregação. Eu estava passando assim com a minha família ontem
numa padaria, tinha uma banca de jornal, vi a capa da Veja, fazia tempo que eu não prestava atenção nisso, e lá estava escrito assim: o poder da ressurreição. Me chamou a atenção porque na última Páscoa eu preguei sobre o poder da ressurreição, foi o tema da minha mensagem. Eu falei, uau, deixa eu ver o que a Veja falou, lembra disso? Poder da ressurreição. Aí eu fui ler, e ela falou uma frase que me incomodou, estava escrito assim em letras menores, como o grande dogma do cristianismo, o grande dogma do cristianismo resiste ao mundo cada vez mais cético. A minha cabeça começou a viajar, dogma do cristianismo cético, o que isso quer dizer? O que é resistir ao mundo cada vez mais cético? Nem comprei a revista, porque eu comecei já a viajar, fui para casa e fiquei pensando se realmente o nosso mundo é cético, se a nossa igreja é uma igreja dogmática ou uma igreja cética, se nós acreditamos no poder da ressurreição ou não acreditamos no poder da ressurreição. Estaria hoje nosso coração, o cristianismo, a nossa vida, ainda com espaço para a fé? Então, eu tomei uma surpresa hoje de manhã quando eu perguntei isso, quero perguntar à noite: quantos creem que Cristo ressuscitou? Levante sua mão, dê um glória a Deus aqui nessa noite. Aleluia. A pergunta da revista é uma pergunta interessante, porque ela quer dizer para nós que no mundo cético, um mundo cheio de ceticismo, já vou falar o que é isso, é um mundo que não tem espaço para acreditar na ressurreição. E como nós hoje, ou milhares de pessoas aí no Brasil e no mundo, podem celebrar a ressurreição. Como é que a gente pode estar aqui acreditando nesse negócio todo aí, e o coral cantando, Maranata, ora vem Jesus, eu quero a... Essa parte deixo para vocês, a volta deixo para vocês. Como o mundo pode, meu irmão, achar... E eu fiquei pensando que o que eles querem dizer é que com tanta informação, com tanta cultura, com tanta inteligência, com tantas as coisas assim se evoluíram, tanta tecnologia, como é que existe milhares de pessoas ainda que dizem, eu creio na ressurreição de Jesus? E fiquei pensando se a gente é cético ou dogmático. Deixa eu explicar para você o que é um cético. Rapidinho, cético é aquela pessoa que talvez você nem saiba que é e seja você. Você é um cético que está aqui na Quírios hoje assistindo a palavra. É aquela pessoa que quando olha para alguma coisa que a Bíblia diz, ou alguma verdade absoluta que não foi comprovada cientificamente, você tem uma predisposição para duvidar. Então eu vou perguntar se você é cético ou você é uma pessoa que crê mesmo. Quantos creem na volta de Jesus aqui? Deem glória a Deus. Essa igreja é dogmática, povo de Deus. O que é o dogmático? Ao contrário do cético, alguém que acredita nas verdades absolutas da palavra de Deus. Por exemplo, você nunca viu o inferno, mas acredita que existe o inferno, certo ou não? Você nunca viu, por exemplo, a ressurreição de Jesus, nós não tivemos lá, não vimos isso acontecer, mas os discípulos contaram para nós, e nós acreditamos na palavra de Deus. Então você é um dogmático. Você acredita que Jesus vai voltar. Teve um cântico agora que nós cantamos, que dizia, Jesus vai voltar sobre as nuvens em glória. Quantos creem? Quantos esperam a volta? Quantos digam Maranata? Esse Maranata aí, se depender. Quantos digam Maranata? É isso, meu irmão. Então você, sem saber, você acredita nos dogmas. E o que a revista estava perguntando, e é onde eu quero chegar, é que há espaço para o mundo cheio de ciência, cheio de tecnologia, cheio de conhecimento, para que haja uma igreja, ou pessoas, ou milhares de pessoas, que celebrem um dogma, ou seja, celebrem uma coisa que não foi comprovada. E se há, por que há? Por que existe? A questão aí que vem no nosso coração é o que nós acreditamos. Por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade de entender verdades absolutas, e aí elas têm uma tendência duvidosa sobre essas verdades. Mas o que me irrita nos céticos é que eles acreditam em coisas muito mais difíceis do que na ressurreição de Jesus. Não é verdade? O cético é uma pessoa interessante, ele olha para o momento de algumas coisas que dizem para ele, que eu também não duvido, porque eu não sou cético, mas ele acredita. Por exemplo, não sei quantos viram aqui no cinema agora há pouco tempo, passando um filme sobre Interestelar. Assistiram esse filme? Quem não assistiu, é muito interessante o filme, porque ele trabalha na teoria de Einstein sobre a relatividade do tempo. Quer dizer o seguinte, o tempo é relativo, o tempo não é igual,
dependendo do lugar onde você estiver no espaço, é o que Einstein defendeu, perto de alguma matéria ou gravidade. Eu não sei explicar isso aí, que eu não sou, meu grau de nerd não chega a esse ponto, tá? Mas assim, mais ou menos ele quer dizer o seguinte: o tempo vai voar, vai passar 50 anos, quando passou 50 anos na Terra, lá passou 1 hora. E o cético acredita na relatividade do tempo. O cético também ele acredita em outras coisas, por exemplo, como a questão do mapeamento do genoma. Ele acredita naquilo que ele acha que a ciência pode comprovar. Mas se alguém dissesse alguns anos atrás que pudesse ser comprovado o genoma e que podia ser feito um mapeamento do DNA, será que ele acreditaria? Esse é o problema do cético. Ele acredita naquilo que ele pode se comprovar, ou que ele acha que pode, mas há milhares de coisas que não podem ser comprovadas e que a Bíblia nos diz que é possível. Se nesse mundo cético há espaço para ressurreição, qual é a resposta que você daria para a revista hoje? O que você responderia? Por que você crê na ressurreição? Eu poderia dizer para você que eu creio na ressurreição, primeiro, pela própria experiência de Deus na minha vida. Quantos têm uma experiência real com Jesus Cristo aqui? Levante sua mão e diga glória a Deus por isso. Eu não posso produzir essa experiência na tua vida. E também não vou conseguir explicar para a revista. Chegar lá e dizer assim: eu creio porque Jesus se fez presente na minha história. Nós cremos, querido, porque Jesus se fez presente na nossa história. Mas há uma coisa mais interessante sobre isso que eu creio que Deus vem falando no meu coração. É que quando nós vemos um ataque desse, assim, em outras palavras, dizendo: como vocês podem ser tão ignorantes diante de tanta informação, de tanta tecnologia, acreditar num negócio desse, que Jesus Cristo ressuscitou, porque é isso que está escrito por trás da frase, se você entendeu o que é ceticismo dogmático, eu tenho uma resposta para dar para você que consola o meu coração. Ainda que possam chamar você e eu de ignorante, eu não preciso defender a minha fé e nem a fé na ressurreição, porque o meu próprio Deus defende a minha fé, meu irmão. Quem faz com que a fé seja comprovada na nossa vida é a própria graça do Senhor Jesus. É Ele mesmo, meu irmão, que faz você assim, quando você começa a ser um pouco cético com relação às verdades de Deus, Ele mesmo te levanta e diz assim: vou provar que eu sou real na tua vida, vou provar que eu ajo na tua vida, vou provar que esse ceticismo não faz bem a você. E como ele prova? Defendendo a tua fé, dizendo para você: eu sou com você, eu cuido de você, eu opero na tua vida. E como explicar isso? Apenas pela nossa experiência, porque é Deus quem não deixou você sair, é Deus quem não deixou você esmorecer. Algumas vezes você diz: Senhor, será que Tu és real? Será que Tu existe? E Deus vem na sua graça e na sua misericórdia e diz: sou real. E Ele manifesta na realidade dEle, por meio de detalhes da nossa vida, de cura, de portas que eram impossíveis ser abertas, de orações que são respondidas instantaneamente, milagres que você disse que não poderia viver, e vive. Ele defende a fé. Isso é uma coisa incrível, porque eu não preciso defender a fé. Eu não preciso chegar aqui para você e dizer assim: olha, a natureza comprova a nossa fé. Eu tenho uma coisa comigo, que uma das grandes ironias de Deus sobre a ressurreição, é irônico, Deus quis deixar para a gente assim uma brincadeira, não vou dizer, uma ironia, assim: olha, vocês acham que é impossível? Olhe para uma borboleta. Eu achei uma ironia uma borboleta. Você imaginou uma lagarta feia daquela, rastejando? É feio, né, gente? Fala a verdade. Você quer uma lagarta de estimação para você? Não. Ela entra num casulo que parece um caixão, sai uma borboleta linda. O que aconteceu ali dentro? Algumas pessoas vão dizer: isso é uma metamorfose, eu posso comprovar cientificamente. Meu irmão, se uma lagarta pode virar uma borboleta, por que eu vou duvidar que Jesus Cristo pode me ressuscitar no último dia? Quantos creem aqui? Diga glória a Deus. Aí ontem eu estava pensando sobre esse negócio, os sinais de Deus na vida da gente, e eu descobri uma história, não tinha nada a ver. Eu estava assistindo um seriadinho com a minha filha, e de repente eles falaram sobre uma água viva que não morre. Já ouviram falar disso? Nunca ouviram? Já ouviram falar? Uma água viva que não morre?
que vive eternamente? Existe uma água viva, real, descobriram em 1982. E eles estão querendo fazer experiências com essa água viva para descobrir o que ela tem, que ela não morre. A única forma de você matar uma água viva dessa é se você a destroçar. Porque quando ela está estressada, ela se sente ameaçada, ela volta a ser um embriãozinho e começa a crescer de novo. Aí fui pesquisar para ver se isso era real, e é real mesmo. Eu falei, olha a ironia de Deus de novo. A gente duvida que Deus possa fazer com que a gente tenha vida eterna, e Ele deixou ali num animal como água viva, uma vida eterna, onde que eles querem descobrir por que ela tem um processo de envelhecimento ao contrário. Ela vai até a idade adulta e volta de novo. Eles querem descobrir. Eu lembrei que Jesus disse assim, vocês são muito mais importantes para mim. Nós somos muito mais importantes para Deus, e por isso Deus tem uma eternidade para a nossa vida. Você é muito mais importante para Deus, por isso Deus guardou você, preservou você, e tem uma eternidade para você. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Agora, por que falar sobre tudo isso? É que às vezes nós vamos combater o nosso ceticismo. Como disse a frase da revista, estamos cada vez sendo mais céticos. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E como é que eu vou combater o meu ceticismo? Não só sobre a ressurreição, mas, por exemplo, eu já tive momentos que eu duvidei de que Jesus poderia fazer um grande milagre na minha família. E eu fico imaginando, por exemplo, alguns casais que entram aqui e que o seu coração está cheio de dúvidas, cheio de ceticismo. E parou de acreditar que Jesus pode restaurar o seu casamento e a sua família. A pergunta que eu me fiz é, qual é o lugar do meu coração que eu estou deixando com que esse espírito de dúvida entre dentro da minha vida? Talvez você esteja aí desempregado, tentando arrumar um emprego, e a porta está tão fechada para você, e você acha que Deus não ama, que Deus não cuida, que Deus não se preocupa com você. Hoje eu vi um caso desse, minha irmã aqui contando comigo, veio pedir oração, dizendo, olha, meu marido não acredita que Deus o ama, porque ele está desempregado. E eu vejo como esse ceticismo, muitas vezes vai entrando no nosso coração, e ele precisa ser combatido na nossa vida. Você entende o que eu quero dizer, meu irmão? Algumas vezes a gente diz, não, eu creio na ressurreição, eu creio na vida. Eu perguntei aqui, quantos creem na ressurreição? Você disse, eu disse amém, porque essa igreja é uma igreja dogmática, ela acredita no céu, acredita na volta de Jesus, mas e o ceticismo em áreas do nosso coração, que nós vamos deixando, sabe, o inimigo lançar dúvidas com relação ao cuidado de Deus por você? Será que não tem nenhuma área da tua vida que você está olhando para você mesmo, dizendo assim, olha, eu acho que Deus não vai operar nessa área, e você está deixando com que a dúvida tome lugar? Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que dúvida nunca me fez bem. Dúvida nunca resolveu meus problemas, dúvida só pioraram os meus problemas. Se houve um momento, por exemplo, que eu duvidei que a Luciana me amasse, o meu casamento não melhorou, só piorou. Ou se eu duvidei que ela ia cuidar de mim, ou me ajudar em casa, eu já cheguei bolado, chateado. E às vezes ela estava me esperando com um sorriso. Você já percebeu que a dúvida não resolve? Por exemplo, se você vai para o seu trabalho e acha que as coisas vão piorar, talvez elas nem estejam ruins ainda, mas eu lhe garanto que a dúvida vai fazer o seu trabalho piorar. Eu aprendi que o ceticismo, a dúvida, a incredulidade não me leva a lugar nenhum, mas sabe o que eu aprendi? Que a fé me leva a lugares mais altos. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Você entende isso? Eu aprendi que se eu chegar diante de Deus, e já tive momentos assim, onde eu orei, eu não sei se Deus vai curar ou não, mas se eu orei com dúvida, a Bíblia diz que na dúvida Deus não opera. Mas algumas vezes que eu orei, ainda sabendo que Deus poderia ou não curar, segundo a vontade dele, mas eu orei com a fé, dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor pode curar,
a minha fé me levou a lugares mais altos, me levou a acreditar em portas que Deus podia abrir, em soluções que Ele podia fazer. Hoje a minha palavra é o seguinte: será que a nossa igreja, a nossa vida, muitas vezes a gente não está enxergando que Satanás está colocando ceticismo no nosso coração, e você está dizendo assim, olha, as coisas não vão melhorar, minha vida não vai mudar, e Deus está dizendo para você, ei, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o Deus, querido, que ressuscitei, que venci a morte, e você acredita tudo nisso, e não consegue acreditar que eu me preocupo com você, que eu cuido de você, que eu amo você. Aí que entra o ceticismo no nosso coração. E a gente começa a olhar para a nossa vida e dizer assim, isso não vai mudar. Então eu quero combater esse ceticismo. Eu comecei a perceber que existem algumas áreas da minha vida que eu estou ficando meio cético. Olha que coisa, por causa daquela frase onde eu cheguei. E uma das coisas que eu percebi que é um ceticismo, é que a gente começa a achar que nós já fizemos tudo o que podíamos fazer para Deus. E eu quero profetizar uma coisa para você. Você ainda vai fazer coisas extraordinárias para a glória de Deus, meu irmão. A gente começa a dizer, não, mas eu já servi, eu já dei a minha vida, não é assim? Eu já me dediquei. E Deus fala no meu coração, não seja cético, ainda tem muitas coisas que eu quero realizar. Milagres, vidas vão ser salvas por meio do seu testemunho. Bênçãos vão chegar na sua mão para você abençoar outras pessoas. Mas você precisa começar a rejeitar esse espírito que muitas vezes está na nossa sociedade, dizendo para nós mesmos assim, isso não vai acontecer nunca. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Quantos creem aqui que Deus vai fazer? O mesmo Deus que você crê que ressuscitou, é o mesmo Deus que diz para você que Ele é a ressurreição e a vida, é o mesmo Deus que cuida de você. Agora, o que eles não podem entender, e nunca vão entender, a não ser que tenham uma experiência, é como é que uma igreja se reúne e celebra a ressurreição de Jesus depois de 2000 anos. E Paulo deu a resposta para a gente. Romanos capítulo 8, versículo 11. Diz aqui, se os irmãos encontrar, digam amém. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito de Deus, amém? Habita em vocês, quantos tem o Espírito Santo dentro de você aí? Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você entende isso? A Bíblia está dizendo para nós que o Espírito Santo que habita dentro de nós é Ele mesmo que testifica o poder da ressurreição, e não só o poder da ressurreição que levantou a Cristo e fez o ressurgir, a morte foi vencida, mas o poder, querido, que nos dá todo dia para acreditar, para vencer, para viver a palavra de Deus. É Ele quem segura você e diz assim, pelo poder do meu Espírito, você não vacila, você não sai dos meus caminhos, você vai viver a minha palavra. E ainda quando você diz, Senhor, mas será? Ele diz, eu vou provar para você que eu sou real, porque o meu poder habita dentro de você. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Meu irmão, meu amigo, a palavra de hoje veio falar sobre combater esse ceticismo da nossa geração, que duvida dos dogmas, das palavras, das parábolas, dos milagres de Jesus, e que muitas vezes nós não percebemos que essa dúvida vai entrando no nosso coração e vai roubando mesmo a nossa fé. E eu tenho aprendido que quando a gente começa a ter dúvida que Deus vai cuidar da gente, dúvida que a graça de Deus está conosco, dúvida que o Senhor vai nos guardar, essa dúvida ela vai destruindo os projetos, os planos, os alvos que nós queríamos alcançar, porque a gente não consegue mais ter aquela ousadia que a fé nos dá. Hoje eu quero combater esse ceticismo que você tem, talvez com relação à igreja. Você tenha pensado assim, não adianta mais ir na igreja, as coisas estão tudo, eu não consigo me achar na igreja. Aquilo está de portas abertas para receber você. Eu tenho certeza que a nossa igreja aqui é uma igreja que tem recebido muitas pessoas que estavam desigrejadas e elas têm sido acolhidas, amadas aqui, tratadas. E Deus vai falar com você poderosamente. Por isso, nesse momento eu quero fazer uma oração, convidando você a voltar para Jesus,
quebrar esse ceticismo no seu coração, porque Deus ama muito a sua vida. Ora comigo assim: Senhor Jesus, quebra todo espírito de dúvida, quebra todo espírito, Senhor, que tem se levantado contra as nossas vidas, quebra todo espírito, Senhor, que muitas vezes traz no nosso coração incredulidade e que não nos deixa enxergar a Tua bondade e não nos deixa enxergar, Senhor, o Teu cuidado conosco. Nós quebramos isso agora em nome de Jesus, porque reconhecemos que nos detalhes o Senhor tem cuidado da nossa vida. Agora, Pai, nós abrimos o nosso coração, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar o Teu cuidado nas nossas vidas. E entregamos as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, querido, eu creio que é um passo de fé que você está dando para combater esse ceticismo e realmente, em nome de Jesus, a tua vida ser uma vida abençoada. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. O nosso programa está terminando. Esse é o Na Sala do Pastor. É isso aí, falamos junto. Pode falar. E nós queremos te conhecer, então vem aqui Só na para Quírios. explicar, aqui é o Na Sala do Pastor, mas eu deixo você falar. É, né? Eu tenho esse direito aqui, né? Engraçadinho. Nós queremos te conhecer aqui na Quírios. Isso. Terça-feira nós temos Espaço Adoração e Intimidade. É uma programação dos jovens, é quinzenal. Mas toda quinta-feira nosso estudo bíblico às 20 horas. Todas as quintas-feiras esperamos por você. Sexta-feira às 20 horas nosso culto de cura e libertação. Domingo 10 da manhã e 18h30 o nosso culto da família. Você é muito bem-vindo, esperamos por você aqui na Quírios. E sempre no sábado uma programação especial. Primeiro sábado é o Dia das Mulheres. No terceiro sábado, Força Jovem, culto dos jovens, e no último sábado do mês é o Casais Convida, a programação para os casais. Você é muito bem-vindo. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma semana de portas abertas, uma semana de paz no seu coração, que você possa realmente entender que você é precioso para Deus, você é importante para Deus, e que você tem agora nessa semana um momento assim de muita paz e tranquilidade para a glória do Senhor Jesus. E que tudo quanto você fizer prosperará. Vamos orar, Lu? Vamos. Pai querido, obrigada, Senhor Jesus, pela sua presença na nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado. Em nome de Jesus, ó Pai, apresentamos, Senhor, a nossa vida e declaramos que o Senhor é o nosso Deus e confiamos em Ti, esperamos em Ti, ó Pai, e cremos, ó Pai, que sem Ti nós não somos nada. Por isso, Pai, venha sobre nós, Pai, nos dando cada dia o direcionamento, enchendo, Senhor, a vida de cada um de nós da sua santa paz, para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, uma semana de vitória e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Quero ver aqui, ó. Exaltar. Uau. Todo o povo de Deus aqui exaltando o nome do nosso Deus maravilhoso. Diga comigo assim. Exaltar.
Aleluia.